Olá, meus irmãos, boa noite. Nós vamos começar o nosso devocional, Efésios capítulo 5, versículo de número 22. Nós vamos ler alguns versículos, nós vamos ler, na verdade, até o versículo de número 33. Diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, começando do versículo 16, ele vai dizer para os irmãos da igreja de Éfeso que eles deviam ser cheios do Espírito Santo, que eles deviam andar com a vida em plenitude do Espírito Santo. Ele vai dizer para eles como isso poderia acontecer. Nós aprendemos que ser cheio do Espírito Santo significa ser enchido pelo Espírito Santo. Isso é uma obra que o Espírito Santo de Deus opera em nossas vidas. Mas aprendemos também que nós, através da nossa viver diário de santificação, nós proporcionamos um ambiente perfeito para que esse enchimento ocorra. E o apóstolo Paulo vai dizer que como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode preparar o terreno para que o Espírito Santo de fato possa encher a nossa vida? Ele vai dizer, olha, louvando a Deus, cantando, dando graças a Deus, falando entre vós com salmos, cânticos e hinos, ou seja, vivendo uma vida de adoração, uma vida de louvor a Deus, reconhecendo a soberania de Deus. Ele vai dizer mais, dando graças a Deus por tudo, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Mas ele vai dizer no final do versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros, ou seja, vocês são o corpo de Cristo. Se vocês querem ser cheios do Espírito Santo, vocês precisam aprender a sujeitar-vos um ao outro, ou seja, prestar conta, saber que sempre tem alguém em cima de nós, acima de nós, com autoridade para nos ajudar, para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos ajudar. E aí quando chega no versículo 22, muitas pessoas acham que Paulo está mudando de assunto. Paulo agora começa a falar de relacionamento de marido e mulher como se fosse agora aqui um mini curso de casal. Ora, não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. O apóstolo Paulo ainda está falando sobre a vida daqueles que querem ser cheios do Espírito Santo. E aí ele vai começar a falar que através da sujeição, ou seja, através de se sujeitar um ao outro que acontece no casamento, nós também damos lugar para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. E aí, quando o apóstolo Paulo começa a falar do relacionamento entre homem e mulher, o apóstolo Paulo usa uma metáfora muito importante. Ele se refere a ela também no versículo 32, quando ele fala, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo usa a pessoa de Cristo e a pessoa da igreja e faz uma comparação entre o relacionamento do homem e da mulher. E ele fala, olha, assim como a igreja ama a Cristo Jesus, assim como a igreja é submissa a Cristo Jesus, respeita a Cristo Jesus e obedece a Cristo Jesus, a mulher deve fazer o mesmo com o marido. Mas ele vai dizer mais, assim como Cristo deu a própria vida pela igreja, assim como Cristo provê a igreja de vida espiritual, assim como Cristo protege a igreja, assim como Cristo cuida da igreja, assim como Cristo é o cabeça, assim como Cristo é aquele que está sempre pronto a auxiliar a igreja, assim deve ser o marido. É isso que ele faz. Ele faz então uma relação entre Cristo e a igreja, e essa relação ele traz para o âmbito familiar para falar de homem e mulher, marido e esposa. Ora, tudo isso está ligado a ser cheio do Espírito Santo. Nós, em nossa vida moderna, costumamos separar as coisas e dizer que nós temos várias vidas, né? Vida espiritual, vida financeira, vida conjugal, mas na verdade a vida
é uma só, há uma integralidade na vida. Quando uma parte da nossa vida está sofrendo, as outras partes estão sofrendo também e estão sendo objetos desse sofrimento que chega nessas partes também. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, ele está dizendo que esse enchimento do Espírito Santo vai refletir num casamento saudável, numa vida conjugal saudável, onde nós vamos entender que assim como Cristo ama a igreja, o marido deve amar a igreja, e assim como a mulher ama a Cristo e está sempre pronta a ouvir a voz de Cristo, a esposa deveria estar sempre pronta a ouvir a voz do esposo. Ora, em tempos onde palavras como feminismo, como questões de gênero estão muito em voga, a palavra de Deus parece ser antiquada, parece ter ficado para trás e caído no desuso. Mas a Bíblia é muito clara e muito simples nessas questões. Não há aqui entre o marido e o esposo uma relação de subserviência, não há uma relação de escravagismo, não há uma relação de um mais importante do que o outro, não há essa relação. Pelo contrário, há uma relação cíclica onde as duas partes são abençoadas. É interessante quando fala de Cristo e a igreja, o apóstolo Paulo fala que Cristo é o cabeça da igreja, ele é o centro, mas fala da igreja como o corpo de Cristo, ou seja, a igreja também é importante. Da mesma forma como nós falamos de marido como cabeça do lar, nós não estamos desmerecendo o papel da mulher, pelo contrário, nós entendemos e sabemos, pelo que a Bíblia nos ensina, que a mulher é importantíssima e ela é parte dessa engrenagem. Não há casamento sem a mulher, não há um corpo dividido. Então, se os dois são uma só carne, é porque há entre eles uma extensa e profunda comunhão e unidade. Essa é a base para se pensar casamento. Quando nós falamos de casamento, nós às vezes usamos algumas técnicas, algumas ideias, né? Algumas metáforas que existem por aí, como por exemplo uma orquestra que funciona totalmente afinada. Nós podemos usar várias metáforas para falar de casamento, para falar da vida no lar. Mas a melhor metáfora para poder se falar de casamento é a metáfora que o próprio Cristo, o próprio Paulo usou aqui, dizendo, olha, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça do lar. Assim como a mulher é para com Cristo e assim como a igreja é para com Cristo, assim é a mulher para com o homem. É isso que nós devemos entender. E isso faz parte de ser cheio do Espírito Santo. Ele ainda vai continuar, se você olhar o capítulo 6, ele vai dizer que ser cheio do Espírito Santo também significa ser um filho obediente. Filhos obedientes, servos obedientes, ou seja, trabalhadores obedientes, também são pessoas que estão prontas a serem cheias do Espírito Santo. Não se pode pensar em alguém cheio do Espírito Santo que age de forma insubmissa no lar. Não se pode pensar em alguém cheio do Espírito Santo, mas que não é um sacerdote da sua própria casa, que não cuida da sua família espiritualmente, sendo provedor, ajudando nas questões do lar. Da mesma forma, não se pode pensar em uma mulher que é obediente a Deus, mas que não obedece ao seu marido, que não está em comum acordo com o seu marido na sua casa. É isso que o apóstolo Paulo quer nos dizer, e essas duas coisas estão juntas, ser cheio do Espírito Santo e viver essa vida comum. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, meu Pai, nessa noite a entendermos a Tua vontade, a entendermos que ser cheio do Espírito Santo, de fato, é viver uma vida integral, uma vida que no nosso relacionamento conjugal, na nossa casa, de fato nós possamos expressar a Tua glória. Abençoe, meu Pai, a vida do irmão José, abençoe também a vida do Renan, de vários irmãos enfermos e que todos possam ser plenamente restabelecidos logo. Ó Deus, nós estamos com saudade de cultuar a Ti na igreja, no templo. Nós sabemos que esse tempo de quarentena é um tempo também de provação para nós. Mas, sobretudo, pedimos, meu Pai, que haja Tua intervenção e que esse tempo passe logo, para que, de fato, nós possamos juntos estarmos na igreja para Te louvar e para poder rever os irmãos, para poder estar mais perto dos irmãos. Assim nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o nosso próximo devocional.